No asfalto que resiste. Não tem mais não. Sobre a proteção de Deus, pautados no princípio norteadores da administração pública, elencado no artigo 37 da Constituição Federal, declaro aberta a terceira sessão ordinária de 2015. Solicito ao secretário que faça leitura da ata da segunda sessão ordinária do dia 24 de fevereiro de 2015. Senhor presidente, vice-presidente, nobres vereadores, doutor Rui, que seja bem-vindo a esse novo pleito. Em nome do senhor, cumprimento os demais funcionários da casa. Em nome do meu amigo Felipe, cumprimento o povo presente aqui. Boa noite a todos e aos internautas também. Gostaria de pedir a dispensa da leitura da ata da segunda sessão ordinária, se não houver nenhuma objeção. Está em discussão o requerimento proposto pelo vereador Marcos. Está em discussão. Ninguém se manifestando, está em votação. Favorável permaneça como se encontra, que for o contrário se levante. Ninguém se manifestando, aprovado por todos os presentes. Agora solicito ao secretário que faça a leitura da pauta. Leitura dos documentos. Expediente recebido do Poder Executivo Municipal e outros. Leitura prejudicado pela falta de expediente. Expediente dos excelentíssimos senhores vereadores e das comissões. Projeto de lei número 6 de 2015, de autoria da mesa diretora, que dispõe sobre a concessão de revisão geral anual dos servidores públicos e agentes políticos do Poder Legislativo do município de São Luís do Paraitinga e da outras providências. Projeto de lei número 7 de 2015, de autoria da mesa diretora, que dispõe sobre a abertura de crédito especial adicional, a LOA, lei número 1709 de 2014, que estima a receita e fixa a despesa da Estância Turística de São Luís do Paraitinga para o exercício de 2015 e acrescenta ações e objetivo na LDO e no PPA e da outras providências. Requerimento número 39 de 2015, de autoria do excelentíssimo senhor Luiz Roberto Antunes, requerendo ao Executivo Municipal que seja promovido esforços no sentido de se verificar a possibilidade de instalação de defensas metálicas, guarda-reio, e sinalização pertinente em trecho de risco na estrada vicinal no bairro do Rio Acima. Requerimento número 40 de 2015, de autoria do excelentíssimo senhor Wanderson Virgílio Campos do Santo, requerendo ao Executivo Municipal que seja fornecido para essa casa de leis cópias de todos os procedimentos licitatórios e os de dispensa de licitação, bem como as notas de empenho referente à aquisição de peças e pneus automotivos adquirido pela administração municipal nos exercícios de 2013 e 2014. Vereador Marquinhos, me permite, esse requerimento do número 40 é a reiteração no requerimento, salvo engano, número 2, que foi assinado por nós 5, por 5 vereadores, o senhor, o vereador Jairo, o vereador Roberto e o Marcelo, pedindo o processo de dispensa de licitação das compras de pneus e peças. Então, está aqui só no meu nome, vou pedir que depois o secretário ponha o nome dos 5 vereadores para que os 5 assinem junto. Requerimento número 41, de autoria do excelentíssimo senhor Marcelo Henrique Santos Toledo, requerendo que a CETESB pronuncie-se acerca da situação precária que se encontra o aterro sanitário municipal e da outras providências. Requerimento número 42 de 2015, de autoria do excelentíssimo senhor Marcelo Henrique Santos Toledo, requerendo ao Poder Executivo Municipal para que verifique a possibilidade de promover melhorias consideráveis no telhado do mercado municipal, especificamente no setor onde se encontra o restaurante da senhora Margarida e da outras providências.
Requerimento número 43, 2015, de autoria do excelentíssimo senhor Marcelo Henrique Santos Toledo, para, em reiteração, requerer que o Executivo informe qual o motivo, se é que ele realmente existe, que impede a família do senhor José de Arimateia César, em construir no mesmo local onde existiu uma casa, moradia, Curva do Manezinho, no bairro Alto do Cruzeiro, e que foi demolida no ano de 2010 pelo Poder Público Municipal, para dar início à construção de muro e contenção de talude e da outras providências. Requerimento número 44, 2015, de autoria do excelentíssimo senhor Marcelo Henrique dos Santos Toledo, requerendo ao Poder Executivo Municipal que se preste a dar efetividade ao disposto da Lei 1066 de 2003, que dispôs sobre a denominação da Feira de Artesanato, localizada na Praça Euclides Vaz de Campos, afixando-se no local uma placa com o nome da homenageada, a senhora Maria Auxiliador de Toledo, popularmente conhecido como Neguinha, que contribuiu de sobremaneira para o sucesso da feira de artesanato, conferindo-se a publicidade almejada e da outras providências. Requerimento número 45, 2015, de autoria do excelentíssimo senhor Marcelo Henrique dos Santos Toledo, requerendo ao Executivo Municipal que informa acerca da possibilidade de se utilizar uma parcela do valor oferido pelo ICM ecológico para desenvolver projetos de cunho ambiental e social no bairro do Puruba e adjacentes e da outra providências. Indicação número 3, 2015, de autoria do excelentíssimo senhor Vancio Virgílio Campos dos Santos, indicando ao Executivo Municipal que pondere sobre a viabilidade de fornecer auxílio alimentação aos servidores públicos da administração municipal. Moção número 16, 2015, de pesar, de autoria do excelentíssimo senhor Luiz Roberto Antunes e Marco Antônio dos Santos, consignada à família do ilustríssimo senhor José Lenes, em razão de seu falecimento ocorrido no dia 2 de março de 2015. Moção número 17, 2015, de parabenização, de autoria da excelentíssima senhora vereadora professora Edilene Alves Pereira de Oliveira, consignada ao ilustre senhor Antônio Carlos Prado Salinas, por assumir a assessoria da educação no município a partir do dia 1º de março de 2015. Palavra dos vereadores. Ordem do dia. Segunda discussão e votação do projeto de lei número 2, 2015, de autoria do excelentíssimo senhor vereador Marcelo Henrique Santos Toledo, que tomba como patrimônio cultural, histórico e arquitetônico no município de São Luís do Paraitinga a antiga Capela da Água Santa, que tem como padroeira Nossa Senhora da Conceição, localizado no bairro do Ribeirão Claro. Primeira discussão e votação do projeto de lei número 5 de 2015, de autoria do excelentíssimo senhor vereador José Carlos Monteiro de Campos, que dispõe sobre a denominação de logradouro público que especifica. Única discussão e votação da moção número 7 de 2015, de parabenização, de autoria do excelentíssimo senhor vereador Walter Carlos Barbosa, consignada para todos os funcionários públicos municipais pelo excelente trabalho realizado no Carnaval das Marchinhas desse ano. Única discussão e votação da moção número 8 de 2015, de parabenização, de autoria do excelentíssimo senhor vereadores Walter Carlos Barbosa e José Carlos Monteiro de Campos, consignado para todos os funcionários públicos municipais lotados no distrito de Catuçaba pelo excelente trabalho realizado no Carnaval das Marchinhas deste ano. Única discussão e votação da moção número 9 de 2015, de parabenização, de autoria do excelentíssimo senhor vereador Walter Carlos Barbosa, consignada para todos os integrantes da Defesa Civil Municipal pelo excelente trabalho realizado no Carnaval das Marchinhas desse ano. Única discussão e votação da moção número 10 de 2015, de parabenização, de autoria do excelentíssimo senhor vereador Walter Carlos Barbosa, consignado ao ilustríssimo senhor Gilberto Leandro Cursino Barbosa, secretário da Cultura, pelo excelente trabalho realizado no Carnaval das Marchinhas deste ano. Acho que é diretor da Cultura. Isso. Única discussão e votação da moção número 11 de 2015, de parabenização, de autoria do excelentíssimo senhor vereador Walter Carlos Barbosa, consignado ao ilustríssimo senhor Eduardo Oliveira Coelho, diretor do Turismo, pelo excelente trabalho realizado no Carnaval das Marchinhas desse ano.
Única discussão e votação da moção número 12 de 2015 de agradecimento de autoria do excelentíssimo senhor vereador Walter Carlos Barbosa, consignado aos integrantes da Polícia Militar que prestaram excelente serviço no Carnaval das Marchinhas deste ano. Única discussão e votação da moção número 13 de 2015 de parabenização de autoria do excelentíssimo senhor vereador Walter Carlos Barbosa, consignado ao excelentíssimo senhor Alex Eusébio Torres, prefeito de São Luís do Paraitinga, pelo excelente trabalho na realização do Carnaval das Marchinhas deste ano. Única discussão e votação da moção número 14 de 2015 de parabenização de autoria do excelentíssimo senhor vereador Walter Carlos Barbosa, consignado aos ilustríssimos conselheiros tutelares e funcionários do Conselho Tutelar do município, pelo excelente trabalho realizado nas festividades do Carnaval deste ano. Única discussão e votação da moção número 15 de 2015 de parabenização de autoria do excelentíssimo senhor vereador Walter Carlos Barbosa, consignada à ilustríssima senhora Grauça de Fátima Castanharo, assessora municipal de saúde, aos enfermeiros João Daniel, Ana Cristina e Lídia, bem como a todos os funcionários da saúde pelo excelente trabalho realizado nas festividades do Carnaval deste ano. Tribuna livre, prejudicado por ausência de matéria, explicação pessoal, São Luís do Paraitinga, ao 6 de março de 2015. Está aberta a palavra aos vereadores que desejam fazer o uso da palavra, colocar os requerimentos em discussão. Concedo a palavra ao vereador Marquinhos. Senhor presidente, gostaria de fazer a moção de parabenização a Maria Clara, que organizou uma corrida, a corrida Menicus, que foi realizada dia 15 de fevereiro de 2015. Nessa corrida teve mais de 20 participantes. Então gostaria de parabenizá-la e depois eu envio as demais informações para concluir a moção. Está em discussão o requerimento proposto pelo vereador Marco Antônio. Está em discussão. Ninguém se manifestou, está em votação. O vereador for favorável, permaneça como se encontra, for contrário, se levante. Ninguém se manifestando, é aprovado por todos presentes. Solicito ao vice-presidente que faça uso da cadeira, vou fazer uso da tribuna. Boa noite, secretário, vice-presidente, novos vereadores, a todos que me honram com sua presença, ao diretor Everton, ao nosso jurídico Rui. Eu iria fazer alguns requerimentos ao Poder Executivo. O primeiro é requerendo cópia do projeto da Praça de Catuçaba, que indique o valor da obra, cópia do processo de licitação, que indique a empresa que saiu vencedora do certame, que indique a data da previsão de entrega da obra e que indique a origem do recurso financeiro. Outro requerimento ao Poder Executivo, que informe aproximadamente em que data foi apresentados os projetos dos portais de São Luís do Paraitinga e Catuçaba, bem como aproximadamente a data de sua aprovação, e que informe o valor total da obra e que forneça a cópia do processo de licitação, e que informe qual empresa saiu vencedora do certame e que informe a data da previsão de entrega da obra e informe a origem do recurso financeiro, se é federal, estadual, se é do DAD. Outro requerimento também ao Poder Executivo é que informe que gestão foi realizada os projetos de calçamentos dos entornos das capelas localizada no bairro do São Roque, São Sebastião, Alvarenga, Raizeiro, e que forneça a cópia dos processos de licitação e que indique a empresa vencedora e a origem do recurso financeiro. Também tem um requerimento, esse é direcionado... Vereador, só silêncio, um minuto, por favor.
É um requerimento direcionado à Sabesp para que promova a limpeza ali daquele terreno que antes era ali da rua Coronel Jordão Monteiro de Catuçaba, onde ficava guardado os caminhões ali. Salvo engano, ali acho que foi a Prefeitura do Ovo, a Sabesp, e que faça a limpeza daquele terreno. Não é mais só isso, obrigado, boa noite. Está em discussão os requerimentos propostos pelo novo vereador. Está em discussão. Ninguém se manifestou, está em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como se encontram e os favoráveis permaneçam como se encontram e os contrários se levantem. Ninguém se levantando, aprovado por todos os vereadores presentes. Continua aberta a palavra. Com a palavra, Luiz Roberto Antunes. Senhor presidente, nós vereadores, senhoras e senhores que nos honram com vossa presença, agradecer aqui a participação hoje do nosso companheiro e amigo Tarcísio, que sempre nos é fiel em nossos pedidos lá no pátio. Senhor presidente, gostaria de pedir urgência da votação do projeto de nível 6 de 2015 e 7 de 2015, que seja votação de urgência. E gostaria de fazer alguns requerimentos também. Que o Executivo interceda junto com os órgãos competentes melhorias na estrada do bairro Barrinho, na estrada do bairro da Barra. Aqui em frente ao AB tem um problema sério que já vem de longa data. Que antes, até quando eu fui vereador pela primeira vez, nós fizemos uma canaleta naquele morro que hoje se encontra de propriedade do seu Manuel Meneca, o Manuel. E ali está deslocando, está limpa das chuvas, já desce bem feito ao AB, já desce de monte e terra novamente. Então que o Executivo proceda com alguma melhoria, colocação de canaletas para resolver esse problema. E que o Executivo também, que está tendo um problema com as pessoas que vêm de outras cidades, ainda não foi tirada as placas de zona azul da cidade. As pessoas ainda ficam procurando aonde se compra o selo. Embora isso, para a gente que nós que moramos aqui, sabemos que é só o motivo do carnaval, mas que tenha a compreensão de fazer o mesmo a retirada. Aqui na rua Antônio Silva da Cunha Bueno, existe, agora até tem um só, que o dia fui tirei fotos, estavam 2 carros, 2 veículos, que o Executivo ordene a alguém que vá, procure o dono daquele veículo, então Fusca, tinha outro carro, já tiraram. Mas que lá está aberto o carro, está adentrando água, hoje está combatendo o dengue, lá está o foco da dengue, que ele faça, promova essa retirada desse novo carro, também como faça a limpeza, que está desde a esquina até o final. Uma outra, tem uma ponte lá no Rio das Flores, próximo à casa do senhor Fonseca. É uma ponte de madeira, deu uma enchente e ela quase que arrancou. Então lá precisava de trocar essas madeiras com tubulação, com manilhas. Então mais um requerimento. E gostaria de pedir também urgência na votação da moção número 16 de 2015, que seja colocado no dia para que entre em votação. No momento, obrigado. É só. Está em votação os requerimentos propostos pelo vereador Luiz Roberto. Está em discussão. Ninguém se manifestando, está em votação. O vereador que for favorável permaneça como se encontra, que for contrário se levante. Ninguém se manifestando, aprovado por todos presentes.
Com a palavra, José Carlos Monteiro. Com a palavra, Marcelo Henrique. Boa noite a todos presentes. Senhor presidente, primeiramente eu gostaria que colocasse em votação o projeto de lei, né, em primeira e segunda votação, 02 de 2015, que é o da antiga capela Nossa Senhora da Conceição da Água Santa. E gostaria também de... Marcelo, se me permite, ele já foi votado em primeiro, hoje segundo, vai ser segundo. Então melhor. E depois eu gostaria de, se possível, mostrar... Hoje eu estive até na casa do Pedro, né, o Pedro Sapo, que é o Pedro, eu acho que o grande responsável realmente para aquela capela ter vida, né, ter pessoas. E eu acho extremamente importante a aprovação dessa lei, no sentido de garantir que a população continue tendo acesso à capela, né, porque ela foi construída através de mutirão. Inclusive, a primeira pessoa que assinou o abaixo-assinado para abrir lá é o Monsenhor Tarcísio, depois o seu Geraldo Jacinto, e uma série de pessoas que tinham conhecimento, que participavam de eventos religiosos, sociais na capela, e foi uma grande conquista da população, a recuperação, porque ele ficou quase 40 anos abandonado. Também, hoje... pessoas me procuraram, eu tenho aqui para fazer 4 requerimentos orais, e depois eu mandando com fotos vai ficar muito mais claro, explícito. Né? Uma é no São Benedito, porque tem um trecho da rua principal de São Benedito, você vai chegar ali perto da casa do São José Rocha, ali perto da casa da Pareia, é uma situação ali que o que tem de buraco ali é impressionante, né? E esses buracos são recorrentes, né? Que não para nunca, está sempre ali. Então eu acho que tem que ter mais um pouco de consideração e respeito, principalmente com as pessoas que são contribuintes de IPTU. E tá mesmo, está aparecendo até a estrada de Catuçaba, cara. Outra lá no bairro de Santa Terezinha, tem uma árvore que desce com muita força e violência ali do lado da quadra, passa ali perto da casa do Xixo, um pessoal, e com a foto também, inclusive o Adriano disse que ia passar lá para arrumar, então eu estou reforçando, né, mandando com foto, vai ficar bem mais claro e fácil de entender. Outra é na entrada ali do terreno, quando você vai lá para a casa do seu Geraldo Jacinto, tem uma porteira amarela ali, e os moradores lá pediram que você poderia estar encaminhando o requerimento para que tirasse a porteira e promovesse a instalação do mata-burro ali, porque tem dado muito problema, né? A porteira fica ao lado de um ponto de ônibus, e o interesse da coletividade, eu acho que superpõe um interesse particular, né, privado, numa pessoa ali, parece que não quer. Outro requerimento também, isso está dando problema, eu acho que já passou da hora até de remover aquela placa imensa que tem do lado ali do chafariz, que está falando da limpeza, do derrocamento do rio, né? Acho que a prefeitura tem que providenciar a retirada, porque pessoas que andam ali já caíram, porque você tem o suporte ali, pega mais da metade, e tem de um lado, que vai na parte de cima, se prestar bem atenção, a lata ali se soltou, então aquilo está um perigo quem está passando ali, né? Então, pela idade, crianças, pessoas que andam ali também, então pessoas pediram, né? Eu acho que todos os requerimentos eles vão para o prefeito, eles vão com fotos, né? O que torna ainda a reivindicação mais legítima ainda, né? Então eu peço para que isso seja submetido a esses requerimentos orais, seriam esses. Muito obrigado. Está em discussão os requerimentos propostos pelo vereador Marcelo. Está em discussão. Ninguém se manifestou, está em votação. O vereador foi favorável, permaneça como se conta. Foi contrário, se levante. Ninguém se manifestando, aprovado por todos presentes. Com a palavra, Anivaldo Alessandro Medeiros.
noite, senhor presidente, vice-presidente, primeiro secretário, nobres vereadores, a todos que honram com sua presença. Muito boa noite. Aos funcionários também da casa. Gostaria primeiramente de fazer uma moção de pesar para a dona Júlia, falecida na sexta-feira. Ela acho que é tia do Neuzão, do Carlão. Então gostaria amanhã também trarei os documentos necessários para a moção. Também gostaria de fazer um requerimento que fosse feita uma limpeza lá no bairro do São Benedito, lá no vídeo. Fosse feita manutenção em alguns entulhos. Até hoje eu liguei pro Samurai, ele me falou que sexta-feira eles estiveram fazendo uma limpeza lá já, mas parece que no final de semana jogaram um pouco de entulho. Aí gostaria de solicitar lá, que é um entulho que pode acumular água também lá, daí gostaria que fosse feita a retirada desse entulho de lá também. No Alto do Cruzeiro, gostaria de pedir lá perto do André Luiz, de frente com a rádio lá, tem um bueiro e ele se encontra totalmente entupido. Aí gostaria de solicitar que fosse feito a manutenção nesse bueiro lá também, a limpeza, tanto quanto perto do Pedro Saci, mais embaixo um pouco. Se me permite, concordo com o senhor, esse bueiro em frente à rádio ali, já fiz um requerimento também nesse início de ano mesmo, tive lá também, e até agora não foi feito nada e que bom que o senhor está reforçando aí o pedido. Reiterando um pedido do senhor. Também gostaria de solicitar que fosse feita a manutenção nas caixinhas de lixo feitas na Praça do Cruzeiro, que algumas se encontram quebradas, até trouxeram, acho que parece para fazer manutenção, que fosse colocado o mais rápido possível. Tanto também como nas grades, fosse feito a manutenção nas grades e as pinturas, porque recolocasse as quais estão faltando. Porque tem alguns lugares que se encontra alto, aí até corre o risco de criança, que fosse colocado essas grades de volta lá. Também gostaria de fazer mais um requerimento no bairro do São Roque, a empresa que fez o calçamento de frente à igreja lá, então eles não consolidaram lá o mataburro, com a altura do calçamento. Então eu gostaria de solicitar, não sei se isso vai caber à prefeitura ou à empresa que fez o serviço lá, que ela desse uma manutenção nesse mataburro, porque as pessoas que passam com perua lá, com ônibus escolar, estão reclamando muito que o ônibus está pegando e estão tendo que descer crianças lá para poder passar, porque senão pega muito o carro quando está pesado. Então que fosse mandado o mais rápido possível fazer a manutenção nesse mataburro lá também. Eu acho que tem que ser direcionado, acho que ao Poder Executivo. Poderia ser até feito em ofício para que fosse mais rápido, sei lá. Não, mas... Também gostaria de fazer um requerimento, esse até reiterar um do Marcelo, que o Marcelo acho que já vem fazendo bastante tempo, no bairro do São Roque também, na estrada que corta por dentro ali na Dona Francisca, tem um buraco que se encontra perto da casa do... Então que fosse feita a manutenção o mais rápido possível, que agora também caiu um rapaz de moto lá, aí eles até me ligaram aí, que fosse colocado, pelo que eu fiquei sabendo, chegou bastante mania, agora que fosse feito um calçamento aí de mania bem feito lá, para que pudesse jogar água mais para baixo e evitar aquela curva lá no bairro lá. Meus requerimentos são só, muito obrigado. Está em discussão o requerimento do professor vereador Nivaldo. Está em discussão. Ninguém se manifestou, está em votação. O vereador foi favorável, permanece como se encontram, foi o contrário, se levanta. Ninguém se manifestando, aprovado por todos presentes. Com a palavra, Walter Carlos Barbosa. Boa noite, excelentíssimo presidente, o vice-presidente, o secretário, os nobres vereadores, funcionários da casa e o povo que nos honra com a sua presença. Agradecer a presença do diretor de transporte da prefeitura e os funcionários da prefeitura também que estão presentes e a todos vocês que nos honram com a sua presença. Muito boa noite. Senhor presidente, tem uns requerimentos a ser feito. Um deles é diretamente ao Poder Executivo, que encaminha ao setor responsável para fazer uma limpeza na via de acesso João Ramã, do lado daquela obra que foi feita pelo DR sedimento após a catástrofe da cidade, sobre a limpeza de estar catando os copinhos de bebida que foram jogados pelos foliões que vieram do nosso município, para estar evitando, devido ao período chuvoso, está evitando assim o acúmulo de água e provocando algumas coisas desagradáveis. E também ao lado da escadaria que dá o acesso a Santa Terezinha, toda a marginal
da via até o trevo, que faça essa limpeza. Tem um requerimento a ser feito também, que o setor responsável promova estar fazendo a operação tapa-buraco no bairro, na estrada do Alvarenga, e a colocação de cascalho nos trechos que houver necessidade. Tem um outro requerimento também a ser feito, isso é uma moção, que foi feito várias moções com relação ao carnaval. Eu esqueci do departamento que trabalhou muito bem no carnaval, que é a Polícia Civil, que operou em várias ações que foram levadas com elaboração de boletim de ocorrência, então que fosse encaminhado uma moção de parabenização a todos os profissionais da Polícia Civil. Então meus requerimentos são só esses. Muito obrigado, boa noite. Está em discussão o requerimento proposto pelo vereador Walter. Está em discussão. Ninguém se manifestando, está em votação. O vereador favorável permanece como se encontra, for contrário, se levante. Ninguém se manifestando, aprovado por todos presentes. Com a palavra, Edilene Alves Pereira. Boa noite à mesa diretora, aos meus colegas vereadores, aos funcionários da casa e a todos que hoje aqui estão assistindo a nossa sessão. Bem, eu venho aqui à tribuna para solicitar que elabore uma indicação ao senhor prefeito municipal. Eu, esses dias atrás, fui procurada por pessoas que tinham van, né, que são moradores de São Luís do Paraitinga, têm van. E o que essas pessoas querem? Elas querem que durante o carnaval elas possam entrar e trabalhar no município. E não foi permitido que elas entrassem para trabalhar. Um problema semelhante acontece em Ubatuba, né? Que você, se vai com van ou com ônibus, você vai entrar no município, vai pagar. Mas as pessoas que têm os utilitários com placas de Ubatuba não pagam. Então eu gostaria que o Executivo desenvolvesse um projeto semelhante a esse, para que as pessoas que tenham carros utilitários com placas de São Luís do Paraitinga pudessem, principalmente durante o carnaval, que é o que nós temos mais problemas, elas pudessem aí desenvolver os seus serviços normalmente, principalmente porque pousadas tinham pessoas que estavam hospedadas, e eles gostariam de buscar nas pousadas, e isso não foi permitido. Então, vai aí para o Executivo esta indicação, desenvolver um projeto que possa contemplar as pessoas daqui de São Luís. Meu requerimento é só esse. Indicação, ela já entra direto? Então está despachada a indicação da vereadora Edilene. Com a palavra o vereador Jairo Sebastião. Ordem do dia. Está em segunda discussão o projeto de lei número 2 de 2015. Você não quer autorizar projetar umas imagens aqui, né? É sobre esse projeto? Não, é o projeto da tombamento da Capela da Água Santa. É o número 2. Não são nem tantas imagens. Eles vão ter que montar aqui o vereador. A aparelhagem, o senhor quer mostrar agora ou o senhor quer mostrar na hora da explicação pessoal? Não, mas que seria importante ver o que é a situação que estava a capela depois que mudou e a necessidade do tombamento e da preservação dela, né? Porque você garantiu uma segurança jurídica até a capela com o tombamento para que os donos do terreno lá não queiram fazer nada. Agora, não sei. Então deixa depois da explicação pessoal. Tá, eu vou deixar esse projeto para ser votado por último, aí o senhor mostra o vídeo. Está em primeira discussão o projeto de lei número 5 de 2015. Está em primeira discussão. Ninguém se manifestando, está em primeira votação. Os vereadores favoráveis permanecem como se encontram, por contrário se levantam. Ninguém se levantando, aprovado por todos presentes.
O projeto número 6 e o número 7, que foram pedido de urgência, já a Comissão de Justiça, Relação, Finanças e Orçamento já se reuniram hoje. Então, esses dois projetos já têm parecer favorável e vai ser votado primeira e segunda. Está em primeira discussão o projeto 6. Projeto 6 de 2015. Está em primeira discussão. Ninguém se manifestando, está em primeira votação. O vereador foi favorável, permaneça como se conta, foi contrário, se levante. Ninguém se manifestando, aprovado por todos presentes. Está em segunda discussão o projeto 6 de 2015. Está em segunda discussão. Ninguém se manifestando, está em segunda votação. O vereador foi favorável, permaneça como se conta, foi contrário, se levante. Ninguém se manifestando, aprovado por todos presentes. Está em primeira discussão o projeto 7 de 2015. Está em primeira discussão. Ninguém se manifestando, está em primeira votação. O vereador foi favorável, permaneça como se conta, foi contrário, se levante. Ninguém se manifestando, aprovado por todos presentes. Está em segunda discussão o projeto 7 de 2015. Está em segunda discussão. Ninguém se manifestando, está em segunda votação. O vereador foi favorável, permaneça como se conta, foi contrário, se levante. Ninguém se manifestando, aprovado por todos presentes. Está em única discussão a moção de número 7 de 2015. Está em única discussão. Ninguém se manifestando, está em única votação. O vereador foi favorável, permaneça como se conta, foi contrário, se levante. Ninguém se manifestando, aprovado por todos presentes. Está em única discussão a moção 8 de 2015. Está em única discussão. Ninguém se manifestando, está em única votação. O vereador foi favorável, permaneça como se conta, foi contrário, se levante. Ninguém se manifestando, aprovado por todos presentes. Está em única discussão a moção 9 de 2015. Está em única discussão. Ninguém se manifestando, está em única votação. O vereador foi favorável, permaneça como se conta, foi contrário, se levante. Ninguém se manifestando, aprovado por todos presentes. Está em única discussão a moção 10 de 2015. Está em discussão. Senhor presidente, mesa diretora, senhores vereadores e público que nos prestigia. A moção número 10 diz respeito ao Leandro, não é isso? É uma moção do carnaval. Eu voto contra, não por você. Eu acho que você foi uma vítima do carnaval. Eu não posso concordar em dar uma moção para vocês, principalmente você, o Dudu e o prefeito, quando nós viemos aqui na tribuna e criticamos o carnaval. Seria uma incoerência. Não tem nada pessoal, eu sei que você faz o melhor, você se dedica, mas o carnaval ele foi feito sem planejamento, sem as condições mínimas necessárias. Por isso eu voto contra. Muito obrigado. Continua a discussão. Ninguém se manifestando, está em única votação. O vereador que for favorável, permaneça com seu contra, que for contrário, se levante. Aprovado por 7-1. Vou deixar claro, eu só voto em caso de empate e quando for a maioria absoluta. Está em única discussão a moção 11 de 2015. Está em única discussão. Volto aqui à tribuna, o raciocínio é o mesmo. O Dudu também se dedicou, fez o trabalho dele, mas também não tem a menor condição de votar uma moção, considerando que não houve planejamento. Muito obrigado. Continua a discussão. Ninguém se manifestando, está em única votação. Os vereadores, por favorável, permaneçam. Se encontra, por contrário, se levante. Aprovado por 7-1. Está em única discussão a moção 12 de 2015. Está em única discussão. Ninguém se manifestando, está em única votação. O vereador que for favorável, permaneça como se encontra, for contrário, se levante.
Ninguém se manifestando, aprovado por todos presentes. Está em única discussão a moção 13/2015. Com a palavra, vereador Jairo. Senhor presidente, o raciocínio, volto a insistir que o raciocínio é o mesmo e, nesse caso, o prefeito é o maior responsável. Então, não tem cabimento votar uma moção de parabenização quando o carnaval não teve nada de agradável no que diz respeito àquilo que nós discutimos na sessão anterior. Então, o meu voto é contra. Continua a discussão. Com a palavra, vereador Walter. O vereador já respeita a posição da Vossa Excelência e que essa moção foi feita de minha autoria, e eu fiz com a intenção de que o carnaval realmente faltou planejamento, mas foi mais pela realização, e concordo também que os carnavais anteriores, mandatos de executivo anteriores também faltou organização e planejamento, mas eu acho que com os erros atuais a gente poderá consertá-los nos próximos carnavais. Então, já falando do Leandro, do Dudu e do Alex Torres, é de minha autoria, então eu respeito a atitude da Vossa Excelência e gostaria de dizer isso, que apesar de ser do modo que foi feito, mas pior seria se não tivesse realizado. Então, tanto é que a do prefeito foi pela realização da atitude de ser realizado o carnaval, que ruim ou mal também, muitas pessoas, muitos comércios tiram benefício disso. Então, eu respeito a atitude da Vossa Excelência. Muito obrigado. Continua a discussão. Com a palavra, o vereador Luiz Roberto Antunes. Senhor presidente, nós vereadores, novamente na tribuna, gostaria aqui de concordar com o novo vereador Jairo, que o carnaval foi conturbado sob maneira nunca vista igual. Concordo da maneira que o Walter fez a moção, a intenção até que foi boa. Mas, como a gente tem que votar, hoje também peço aos novos companheiros que votem contra, não da maneira por ser contra, por estar querendo ser contra, mas que dê um alerta, que leve mais a sério as coisas. O Leandro está aqui, sabe o que tem que trabalhar 2 vezes mais pela maneira que foi conduzida as coisas durante o período do carnaval. Antes de concluir as coisas, a licitação que era para ter no houve, os contêineres que vinham para trazer os banheiros químicos, era quarta-feira a licitação, chegou terça. Como que foi trabalhado isso? Então, é dessa maneira, pela falta de organização, da realização, que até antecipou. Mas lógico, louvamos o trabalho fervoroso do Leandro, do Eduardo, de todas aquelas pessoas, os funcionários. Até tem pessoas que trabalham 14 horas. Um dos motivos de uma assessora sair foi que o prefeito queria exigir funcionários trabalhar 14 horas consecutivas. Então, também voto contrário à moção, não desmerecendo a intenção do novo vereador Walter, jamais seria essa a intenção, mas que sirva de um alerta, porque o ano que vem, nós estamos sabendo que a BROC vai assumir essa frente do carnaval para o ano que vem, tomara que dê certo, já foi procurado pelo senhor Pedro Moradei, tomara que tenha êxito, que o ano que vem nós precisamos realmente votar e com louvor aqueles que fizeram realmente o carnaval digno, que não entrasse um cooler na cidade, tivesse fiscalização, não entrasse carros procurando onde comprar selo, que não houve. Então, é dessa maneira, não querendo que eu votar por ser contra, mas que realmente houve uma desorganização. Obrigado. Continua em discussão. Peço ao vice-presidente que assuma o meu lugar para poder fazer uso da tribuna. Novamente, boa noite a todos. Eu só vou votar em caso de empate, mas aconteceu algumas coisas no carnaval, como exemplo, 2 senhoras do bairro dos Pimentas, que me procurou e procurou essa casa de lei para poder auxiliá-la, tendo em vista que ela participou de uma chamada pública na praça de eventos, onde ela ganhou e pagou o valor de R$3.000 por aquele ponto para vender bebidas. Ela e uma outra senhora, que foi um valor de R$3.010.
o que aconteceu? Quando ela foi pegar o alvará, isso ela já tinha pago esse valor. Foi pedir o alvará na prefeitura, o senhor prefeito negou o alvará a essa senhora. E falou, foi sem educação com ela, isso, as palavras delas aqui, e falou que se ela quisesse montar alguma barraca, ela ia ter que montar a barraca de comida. Mas essas duas senhoras, só um minuto, essas duas pessoas, elas já tinham comprado as bebidas, porque elas participaram de uma chamada pública para vender bebida, não para vender comida. E vieram aqui, e esta Casa de Lei, reclamar os seus direitos, e o nosso assessor, o diretor e o nosso assessor jurídico da época, indicamos que ela fosse ao Ministério Público, e o Ministério Público indicou que essa pessoa fosse à OAB, e ela conseguiu uma tutela antecipada, onde ela foi citar ao senhor prefeito que ela tinha a autorização judicial para pôr o ponto do barraco, o senhor prefeito falou que da mão dela não receberia. Ela voltou à MP, o MP teve que chamar o seu funcionário, né, o responsável, para que fosse citado. Mas ele teve que engolir essa e teve que dar o direito a esses cidadãos que pagaram para aquilo e puseram a barraca lá e venderam. Esse foi um caso. Outro caso, aquelas barracas na praça, né, que nunca houve aquelas barracas na praça, e respeito ao vereador Walter, mas e não estou protegendo nenhum ou mais, mas entendo que os comerciantes locais, pelo contrário, foram até prejudicados. E outros casos, né? Sem falar de segurança. Hoje teve gente que me procurou que ainda não recebeu quem trabalharam aí no plantão aí do carnaval. Então, gestão que a atual nossa cidade vem sendo administrada hoje é uma péssima gestão. Então eu peço ao vereador Walter até desculpa, mas eu não consigo. É mais fácil fazer uma moção de repúdio ao prefeito do que vir aqui aprovar moção de parabenização ao prefeito. Só se eu estivesse em outro planeta ou eu estivesse fora de mim. Eu não vou votar só em caso de empate, mas peço aos vereadores aí que entendam a necessidade aí de como que você vai parabenizar uma coisa que foi mal feita, mal planejada. Todo ano a mesma coisa. Agora, ano que vem, ano eleitoral, quem sabe começa agora a fazer as politicagens que sempre é feita. O assessor Leandro está aqui, o Dudu não está aqui, mas todo ano é a mesma coisa. Não, quando acabar um carnaval, a gente começa a pensar outro. Pode ser que até esteja pensando, mas só pensar também não resolve. Porque veio pensando em 2013, 2014, 2015 e nada foi feito. O carnaval, eu fiz um projeto de lei aqui, que foi aprovado por todos os vereadores, foi tombado como patrimônio histórico do município. Então ele é um patrimônio nosso, ele não é do prefeito, ele não é meu, ele é de todos nós. E a gente vê o descaso com isso. A gente está elaborando aqui um projeto de lei que está desde 2013 aqui na casa, que vai precisar de algumas discussões. Talvez a iniciativa não tenha que ser da Câmara, mas já que o Poder Executivo não tem iniciativa, nós vamos regulamentar o carnaval por lei, mesmo que tenha vício de iniciativa, e que o senhor prefeito que derrube. Mas que ele vai arcar pela responsabilidade por estar derrubando e não querendo o melhor para o nosso carnaval, ele que vai arcar. Então, só isso, obrigado e boa noite. Me permite a parte, senhor presidente? Não. Eu concordo, eu respeito a atitude da Vossa Excelência e gostaria de dizer que, lógico, o carnaval faltou organização, faltou como faltaram em todos os carnavais que eu já presenciei, inclusive no mandato. Não estou aqui para defender o prefeito e ninguém, falar da verdade. O carnaval, antes da catástrofe que estava na gestão do Danilo Miquilinha, na proporção que estava andando, estava uma verdadeira bagunça, um povo sem respeito na rua. Então não dá para julgar o de hoje
achando que os anteriores foram melhores. Faltou organização? Concordo, respeito a tudo da Vossa Excelência. Mas tem que ter, agora você falou em moção de repúdio, eu não aprovaria uma moção de repúdio para o prefeito hoje como por prefeito algum, e sim, tem que tentar organizar, mas repudiar não, para mim uma moção de repúdio para o carnaval seria repudiar a população que também tira privilégio com isso, tira o ganho, e também repudiar os foliões que têm o carisma que está visitando nossa cidade. Então, mas eu concordo com a atitude da Vossa Excelência, que por isso que a moção diz, está bem claro que pela realização, a atitude de ter feito o carnaval, agora a organização vai acontecer quando der o tempo. Tá bom? Muito obrigado. Até peço desculpa aos vereadores por ficar discutindo, mas existem alguns comerciantes que estão fechando, o Leandro, aqui do Calçadão, que é um. Eu conversei com vários comerciantes, quase todos tiveram prejuízo nesse carnaval. E não estou aqui para proteger gestão anterior ou não. As coisas têm que andar. Mas antes da enchente, o nosso carnaval estava em jornal internacional. Ele foi dado como os 3 melhores carnaval do Brasil. E dessa vez, a única vez que eu vi passar o carnaval foi quando o caminhão guinchou o caminhão que tinha quebrado. Foi a única vez que eu vi. O projeto aqui é em única discussão, né? Então eu não vou ficar mais discutindo e vou pedir a Vossa Excelência que a gente não pode mais discutir, porque a moção tem que ser em única discussão. Obrigado, boa noite. Mas continue a discussão. Está em única votação a moção 13 de 2015. Está em única votação. Os vereadores que for favorável permaneçam como se encontram, que for contrário se levante. Nesse caso houve empate. Eu voto contra. 5 a 4. Foi aprovado por 5 a 4. Está em única discussão a moção do número 14 de 2015. Por favor, vereador, aqui a gente tem a nossa tribuna livre. O dia que o senhor quiser se inscrever e vir aqui, está à disposição a casa. Eu agradeço aqui, mas os munícipes não podem participar da sessão. Senhor presidente, mais uma vez estou aqui. Em relação aos funcionários do Conselho Tutelar e também no próximo requerimento, na próxima votação da moção, do número 15, esse é o 14, né? Mas eu já vou me adiantar e vou fazer um elogio aos funcionários que trabalharam no Carnaval e que eles, na verdade, eles foram praticamente obrigados, porque eles não tiveram muitas opções. E aí eu homenageio o vereador Walter, porque o vereador Walter também se dedicou. Eu até encontrei com ele na porta da minha casa, ele ficou ali junto com a ambulância. Eu não tenho dúvida que os funcionários da prefeitura prestaram um bom serviço, se dedicaram. Então, a minha crítica é em relação aos coordenadores do Carnaval, e principalmente o senhor prefeito municipal. Então, em relação a todos aqueles funcionários que trabalharam para um bom Carnaval, que deram a sua contribuição, nós só temos que parabenizá-los. Obrigado. Antes de continuar a discussão, queria agradecer a presença do vereador Reus, do presidente da Câmara de Lagoinha Monteiro, e que a esposa do Reus, né? E que, se o senhor quiser adiantar aqui, e obrigado pela presença. Continua em discussão. Peço ao vice-presidente que assuma o meu lugar. Eu
vou seguir aqui o comentário do vereador Jairo e dizer que os funcionários públicos, em geral, dessa nossa querida São Luís, é de orgulhar. Mesmo sabendo que não iam receber hora extra, porque eu já cansei de falar aqui que é uma pena, o nosso município está em quase 57% o índice de folha de pagamento. Mesmo com todas essas coisas prejudicando os nossos funcionários, mesmo no começo do ano o senhor prefeito pagou abaixo do mínimo, permitido por lei, hein? O salário mínimo ele pagou abaixo do mínimo no primeiro mês, não mandou o projeto a tempo. Mesmo assim, os funcionários honraram a nossa cidade, trabalharam por São Luís, com certeza por São Luís, pelo nosso carnaval, não pelo prefeito, não por mim, mas sim pela nossa cidade, pelo nosso carnaval. Então, vereador Walter, a moção, quando é direcionada aos funcionários públicos, é um orgulho a esta casa se manifestar. Como vereador Jairo, o senhor também como funcionário público. Vereador, pois não. Desculpe chamar a atenção, mas agora estamos discutindo sobre os conselheiros tutelares. Mas eu já vou abranger a todos, porque ao próximo os outros funcionários da saúde e eu vou ficar discutindo todos os requerimentos. Então, como o senhor também como funcionário fez um excelente trabalho. O senhor me permite a parte? Pois não. Eu agradeço o elogio da Vossa Excelência, por isso que foi a intenção, foi feita as moções, assim, separadamente, setor por setor, para que cada vereador pudesse opinar por cada uma delas, está dando seu voto. Então, eu agradeço o seu elogio e a atitude de cada um de vocês. Muito obrigado. E para encerrar, eu espero que o senhor prefeito consiga dar o vale alimentação aí que ele prometeu aos funcionários, para estimular os funcionários. Sei que eles já trabalham porque todo mundo trabalha o que precisa, né? Mas o direito do funcionário é esquecido. O dever é cobrado. Eu encontrei com uma senhora lá do bairro do Benfica, que era gari. Ela é gari e à noite ela estava no banheiro, limpando o banheiro lá com o container. Estava com uma luva assim, limpando. Veio correndo desesperado porque tinha dado uma briga e fecharam ela no banheiro. E a polícia, eu vou lá e tal. Mas ela tinha trabalhado o dia inteiro, entrou 4h30 da manhã, salvo engano. E isso já era 10 horas da noite e estava lá trabalhando. E sem receber hora extra. Então os nossos funcionários aqui, todos, é de orgulhar. Obrigado e boa noite. Continua a discussão? Ninguém se manifestando, está em única votação. Os vereadores que for favorável permaneçam como se encontram, que for contrário se levante. Ninguém se manifestando, aprovado por todos presentes. Está em única discussão a moção 15/2015. Está em única discussão. Ninguém se manifestando, está em única votação. Os vereadores que for favorável permaneçam como se encontram, que for contrário se levante. Ninguém se manifestando, aprovado por todos presentes. A moção do número 16, de autoria do senhor Luiz Roberto Antunes e Marco Antônio dos Santos, consignado à família do ilustre senhor José Lemes, foi pedido de urgência, foi aprovado por esse plenário. Então eu coloco em única discussão a moção 16/2015. Está em única discussão. Ninguém se manifestando, está em única votação. O vereador que for favorável permaneça como se encontra, o que for contrário se levante. Ninguém se manifestando, aprovado por todos os presentes. Tribuna livre prejudicado por ausência de matéria. Está aberta a palavra aos vereadores que desejam... Não. Desculpa. Eu gostaria que
Deixa eu só deixar claro aqui para o pessoal, aqui, para a população. As imagens É que o projeto número 2, de autoria do vereador Marcelo, que está na ordem do dia, ele pediu que fosse passado um slide aqui. Aí depois vai ser votado o segundo projeto número 2 de 2015. Deu certo? Peço aos nobres pares que assumam seus lugares. Essa é uma procissão, infelizmente não está na ordem correta, eu teria que estar jogando point, mas a procissão no ano de 2012, em direção à antiga capela Nossa Senhora da Conceição da Água Santa. Essa capela, ela está dentro de uma fazenda de eucalipto, né, um latifúndio da companhia Suzane Papel e Celulose, e ficou lá se deteriorando, perdendo no tempo, né. Então é uma romaria que vai gente a pé, a cavalo, é um número muito expressivo de uma capela que ficou quase 40 anos dormindo ali, né, sem ter. Em 2006, em reunião com a comunidade, né, nós conseguimos que fosse reaberto o caminho e que a companhia se responsabilizasse na recuperação física da capela, né.
E o que aconteceu? Está fora de ordem, mas o pessoal saindo da cidade, né? Ambulância. Chegando na Romaria, essa na capela nova, né? Mas não é essa capela que está sendo objeto de tombamento. André Marcelo, você me permite? Só para entender, essa capela antiga, ela foi derrubada? Não. Como é que foi? Não, essa capela, depois que a Suzana adquiriu a propriedade lá em 1971, ela fechou o caminho e impediu, inviabilizou que a comunidade pudesse continuar exercendo suas atividades religiosas, devocionais, né? Isso, na verdade, isso é um atentado violento contra a fé, a expressão do sentimento, né? Já que, para ter a abertura da capela, a primeira pessoa que assinou foi o padre Tarcísio, o Monsenhor Tarcísio, que a primeira missa na zona rural, na área rural, que ele celebrou, foi na capela, na antiga capela da Água Santa. Em segundo lugar, assinou o seu Geraldo Jacinto, que ele trabalhou na construção dessa capela no ano de 1952, que já é a terceira de uma ordem cronológica ali mesmo, né? E depois, em 71, ela foi fechada. Saindo da capela nova, que não é o espaço. A capela realmente. É essa capela. É onde a capela, onde concentra os milagres, onde tem a água santa mesmo, a água santificada, né? Que infelizmente o Calipto da Suzana bebeu toda a água. O pessoal se reunindo, né? Era uma coisa mais da população mesmo, que tinha como referência, né? Capela tá, por isso que é importante o tombamento, porque o que está acontecendo com a Capela do Chapéu? O dono do terreno, ele até cria dificuldade para a população ter acesso, mas ele não pode derrubar a capela ou fazer qualquer coisa que ele corre o risco de ser processado. Então ele não tem, então isso é extremamente importante. Agora a gente está discutindo a Capela do Chapéu, é a viabilidade do acesso, né? É o que tem, a população indo, fazendo pedido, rezando. Desde 2007 tem essa romaria que já virou tradição. A lista de presença, né, os devotos. Então é importante que a gente, o poder público municipal garantir, porque está na Constituição. Você pode fazer o tombamento através de iniciativa popular, através da ação civil pública, mas através do Conselho de Patrimônio, que se mostra inoperante, que não está funcionando mais, ou através do meio mais rápido, através da Câmara de Vereadores. O que é o mais correto, porque o poder que faz lei. A dificuldade, você passa um trajeto. Aí voltando, né, a situação que se encontrava a capela, isso em 2006. Ela toda detonada mesmo, né? E como é uma referência social, histórica, cultural e principalmente sentimental e devocional, todo mundo acreditava que seria impossível que ela fosse reaberta. Não é, cara. Acho que o maior forte no município é o povo, né? A maior autoridade do município também é o povo. Tem que ter mais consciência disso. No interior da capela, ainda tem um nicho ali, ainda tem uma imagenzinha, né? Algumas pessoas até vinham, mesmo ela abandonada, rezavam. Você vê uma toalha ali em bom estado de conservação, né? E não quero saber a alegria que as pessoas tiveram quando a capela foi. E nós vamos usar esse mesmo processo para conseguir reabrir a capela que está em ruína do Pico Agudo. Então, o Paus Corando, o altarzinho ali, onde celebrar. Aqui, o pessoal pensa, era aonde bojava, onde nascia, jorrava a água, considerada milagrosa, santificada, pelos devotos mais sentimentalmente envolvidos, né? Que infelizmente secou, porque 40 anos de plantação ininterrupta de eucalipto, né? Isso aqui é o quê? Mas está voltando a água, né? Porque eu acho que a pedra ali, lateral dela também, né? Outra foto também. Bom, foi rapidinho.
Só isso. Então é importante o tombamento, porque vai ser enviado aos representantes dos donos do terreno, né, que é a capela. Nós viemos de diversos abaixo assinados também, o que justifica o legítimo interesse público na sua manutenção, né, na sua preservação. E o que tem tombado aqui em São Luís é só o patrimônio urbano, né? Então você tem dificuldade de fazer. É isso aí, eu peço. Novos vereadores. Obrigado aí pela explicação. Rapidinho. A gente continua na ordem do dia. Está em segunda discussão o projeto de lei número 2 de 2015. Está em segunda discussão. Ninguém se manifestando, está em segunda votação. Os vereadores, se for favorável, permaneçam como se contra, se for contrário, se levante. Ninguém se manifestando, aprovado por todos presentes. Está aberta a palavra, explicação pessoal. Com a palavra, José Carlos Monteiro. Com a palavra, Luiz Alberto Antunes. Com a palavra, Marcelo Henrique Santos. O requerimento 41/2015 a respeito do aterro sanitário, a situação que se encontra. Então já estou mandando diretamente para a CETESB, para que provavelmente vai sofrer interdição, que na verdade um chão só aberto. Vossa Excelência estava comigo lá, você vê a quantidade de corvo, de cachorro e de tudo que dali, os vizinhos ali não têm condições, tem que falar, é impossível, é um total desmerecimento das propriedades que estão ali na vizinhança, o lixo na estrada. E olha, essa coisa de Marcelo, se você me permite, né, fiz uma visita junto com o vereador Marcelo, lá no lixão. Tem corvos, né, mortos. Está morrendo o corvo que não vai sofrer, né? Mas tem corvos mortos. E que é uma sacanagem, e que eu venho desde 2013 indicando ao Poder Executivo a possibilidade de alugar ou comprar uma máquina esteira para ficar direto no aterro sanitário, aterrando o lixo. Verdade. E o que acontece? Nada disso foi feito. A máquina que é usada para aterrar o aterro é a máquina que é usada para arrumar a estrada. E fura pneu direto, e agora chega esse período de chuva, as estradas já não é aquela grande coisa, já está ruim. Aí as máquinas vão arrumar a estrada e o lixo fica sem aterrar. O problema que está ali não faz o aterramento e vê o que os moradores ali, até distante, ali na Catsovão, ali, muita gente sofrendo com depois cachorro que vai, ataca a criação, plástico que vai para o pasto, abaca. Então é muito complicado. Eu vou encarregar isso aqui, levar para a CETESB, que eu já fiz isso quando era o seu Raul, fiz isso também na época que era o Danilo, então não tem nada a ver porque eu é o prefeito atual. Isso para mim não existe. Marcelo, eu não vi lixo hospitalar lá. Nas outras oportunidades cheguei a ver, eu não vi. Então isso pelo menos não está tendo. Marcelo. Pois não. Na verdade, você está falando do lixão, aquilo é um aterro sanitário, né? Ali está como aterro sanitário, mas na época da administração do Danilo, foi feito um estudo com a aprovação da CETESB, e você conhece a Judite Smith? Conheço. Teve elogio da Judite, que das cidades pequenas foi o primeiro aterro sanitário oficial, regularizado, com certificado. Então, se depois... velha conhecida. Se depois disso não foi utilizado como deveria ter sido, eu acho que é uma outra coisa. Mas na administração do Danilo Miquelin foi feito um aterro sanitário como manda as normas, com elogio da Judite. Você tem conhecimento disso, né? Então foi porque quem levou as fotos da época do Danilo para a Judite fui eu.
quando eu estava ali no fundo da livre até as outras, tinha muito disso. Quando ela olhou aquele lá, falou, não tem jeito. A sua intervenção naquele momento foi muito importante, que gerou uma movimentação do poder público municipal, do executivo, para que tomasse as medidas para que regularizasse o aterro sanitário. Eu fui na casa do Ninguém, uma vez, ela tinha um saco mesmo de mosquito. Outro requerimento, para ser mais breve, é com relação ao mercado, principalmente no telhado, em cima do restaurante da Margarida. Outro dia, lamentável o que está acontecendo com ela, eu estava desesperado, porque você chovia mais dentro do que fora, né? Porque eu acho que o telhado tem algum problema, mas descia um jogo d'água, que não era chuva, se fosse na chuva não dava nem tanto problema. E ela desesperada, a água e a possibilidade de queimar a freezer e geladeira dela, né? Então, ela paga, pelo menos por ano, ela paga mais de R$5.000, aqui lá paga o alvará. Acho que a prefeitura deveria ir lá e sanar o problema dela, porque ela faz tudo certo, cumpre todas as obrigações que ela tem. Agora, ela tem um prejuízo de queimar um freezer, o gerador, não sei. Mas foi desesperador mesmo, porque eu vi a quantidade de água dentro do restaurante dela, ela acabou, não teve mais trabalho. O lucro dela foi um lucro de 60, ela não recebeu mais, que ela teve que parar de trabalhar. Outro é um requerimento não respondido até agora pelo setor do Departamento de Obras da Prefeitura, explicar o porquê que o Matéia não pode reedificar a casa dele ali na Curva do Manezinho e tem uma construção de 3 andares no local que era a área de risco, inclusive tem foto do desbarrancamento que é da igreja. Eu quero saber os documentos, como se deu essa autorização, mesmo porque, pelo tamanho daquela obra, teria que ter avaliação dos órgãos gestores do tombamento, e porque você tem um procedimento para uma determinada coisa e para outra não. Então, eu não consigo entender, porque ali foi derrubada a casa Matéia, que não sofreu nada, para fazer taludes de contenção. Hoje está juntando mato, uma coisa ali abandonada, ele não pode construir. E do outro lado, que eu tenho fotos antes da enchente, o morro ali desbarrancando. Uma é uma lei que eu fiz até em 2003, que homenageava a Maria Auxiliadora de Toledo, a Neguinha, que ela muito se empenhou para que tivesse uma feira de artesanato ali, então ela tinha. E eu fui procurado também por pessoas que querem saber o que é artesanato, o que é aquela praça, porque quando chega festa e vem grandes eventos, mistura aquilo lá com bugigangas que vem da 25 de março, Zé Paulo, não sei lá da onde que vem, cara. Então, é o seguinte, se existe uma feira de artesanato, então a gente vê o que se enquadra realmente com artesanato, porque é gente vendendo spray para... Então, como que vai dar efetividade disso mesmo? E as pessoas que querem estar trabalhando ali, né? E seria importante que colocasse o nome dela, já que foi aprovado e foi sancionado pela prefeitura. Eu até mandei um ofício para o prefeito, se eu pudesse, eu faria a placa com os meus recursos e colocaria ali. E depois chamar para uma discussão as pessoas que estão trabalhando ali e ver o que é realmente artesanato, porque ali é a praça para recursos de artesanato. Outra relação em ICM ecológico, para desenvolver algum tipo de projeto de cunho ambiental social no bairro do Purug e bairros adjacentes. E é isso, obrigado. Continua aberta a palavra. Marco Antônio dos Santos. Ivaldo Alessandro Medeiros. Walter Carlos Barbosa. Edilene Alves Pereira. Jair Sebastião Barreto, do Real. Peço ao vice-presidente que assuma o meu lugar. Novamente, boa noite à mesa, aos vereadores de Lagoinha, o presidente da Câmara de Lagoinha, o vereador Helso, ao presidente da Câmara Monteiro e aos demais que chegaram agora. Queria comentar sobre as horas extras dos motoristas que fazem viagem a São José, a São Paulo, e que já vêm da gestão anterior algumas horas e que não foram pagas até agora.
Em 2013 eu fiz um requerimento direcionado ao senhor prefeito, pedindo, né, que fosse paga as horas extras da gestão anterior e quando seria paga. Em resposta, ele respondeu que em junho de 2013 estaria pagando as horas extras dos funcionários. E o que aconteceu este ano? Como o senhor prefeito, né, o nosso município, estourou o índice de folha de pagamento, ele cortou, não é que ele cortou, a lei obriga que o primeiro passo seja cortar as horas extras dos funcionários. Isso ele fez. E como eu já disse anteriormente, ele fez de boca. Eu tenho certeza que tem alguns funcionários aqui que continuam fazendo hora extra. Eles não recebem as horas extras, mas continuam fazendo as horas extras. E salvo engano, por boato, parece que alguns funcionários, segunda-feira, vão parar de viajar para parar de fazer hora extra. É um absurdo chegar a um ponto desse, né? Você fica quase obrigado a fazer as horas extras, porque todos os motoristas aqui conhecem todo mundo. Aí chega lá um paciente lá, quando ele vai falar, não vou levar você para São Paulo, não vou levar você porque o prefeito está pagando hora extra. Acaba levando. Mas chegou num ponto que não dá mais. Tem funcionário com 1.400 horas extras para receber. Quase 2.000 horas. Acho que o novo vereador aqui também deve ter algumas, até na gestão anterior, deve ter hora extra para receber também, com certeza deve ter. E é admissível chegar num ponto desse. Outro comentário que eu quero fazer aqui é sobre recursos que alguns vereadores conseguem com uma emenda parlamentar para o nosso município. Eu consegui uma academia livre para o bairro do Benfica, e eu venho falando, isso foi conseguido em 2013. Essa academia já está aqui em São Luís, a prefeitura já buscou. Foi uma emenda parlamentar do deputado Major Olímpio. Tá, ele nem é do meu partido, mas tenho que falar o nome dele porque foi ele que concedeu essa academia a um pedido meu, o deputado Major Olímpio. Eu fico triste e nem quero olhar por esse lado, que foi só porque eu consegui essa academia, que essa academia não foi instalada até agora. Porque quem está perdendo é a população. E eu acho um crime deixar essa academia lá, vai acabar estragando, e quem vai perder é a população. O nosso município é carente de recurso. Quando a gente consegue recurso, o senhor prefeito, quando não perde projetos, no caso dos 200 mil da cultura, que é uma emenda parlamentar do Padre Afonso, foi um pedido meu, do vereador Marquinhos, do vereador Roberto, do Jairo, do Marcelo, fizeram, né, foi feito o projeto no primeiro momento, foi reprovado o projeto, porque o Estado é laico, e nesse projeto incluía algumas festas religiosas, foi reprovado. O Estado é laico, né? Eles respeitam todos os evangélicos como católico. Mas foi pago, salvo engano, 20 mil reais para um cantor gospel na praça de evento. E não pode pagar as horas extras dos funcionários. Eu não estou aqui defendendo o católico nem o evangélico. Pelo contrário, eu respeito todas as religiões. Mas por que o Estado é laico? Ele não pode gastar o dinheiro público beneficiando uma religião ou outra, mas sim todos os cidadãos. E não é o que aconteceu, né, nessa gestão. E terminando aqui falando sobre o recurso para Afonso, o Dudu aqui sabe que o recurso está lá, vai precisar fazer o projeto para poder receber esse benefício. No primeiro momento, nós indicamos ao deputado, né, através do seu assessor, que fosse para fazer o rodeio aqui na nossa cidade, mas cabe ao executivo fazer o projeto
E se não for para fazer rodeio, eu prefiro que seja. Mas se não for fazer, mas que use bem em prol da população luisense. Mas é uma pena a gente estar sem o rodeio já há 2 anos, sem rodeio na nossa cidade, vai para o 3º ano sem o rodeio. Não é porque eu praticamente gosto do rodeio, mas São Luís foi a primeira cidade que teve exposição, torneio leiteiro. Lagoinha aprendeu com São Luís, na época do pai do Nenê Fubica, né, do Fubica, né, velho. E hoje Lagoinha é exemplo. Um torneio leiteiro gigante, um ótimo rodeio. E chega aqui a nossa cidade que foi pioneira, hoje não tem mais. Mas só para encerrar sobre a Academia ali, eu quero crer que o senhor prefeito não esteja com picuinha, como o João Luiz, o seu jurídico, o Rui da Prefeitura falou, guerrilha institucional. Eu espero que não seja uma guerrilha institucional, porque o novo vereador Roberto também conseguiu uma academia ali para o bairro da Vargem do Passarinho. Eu vou dar uma parte. Semana passada nós tivemos reunidos, o Eduardo e o Antônio, falando sobre esses assuntos que o assessor do Padre Afonso esteve em São Luís, e nós reunimos para tanto falar sobre a não colocação das academias e também sobre a verba que está por vir para custear o rodeio. Nós estivemos reunidos e até o Antônio, então eu indaguei as mesmas palavras que o senhor colocou, que não estava sendo colocadas por motivos que nós não somos da bancada do prefeito. Muito pelo contrário, que o Antônio, sempre cavalheiro e claro nas suas intenções, é que está havendo um problema com a CETESB, né, Eduardo? Que é ter uma área que precisa de um projeto, a CETESB autorizar essa colocação dessas academias, tanto lá no campo municipal da academia, tanto quanto aqui na Vargem do Passarinho. Então, só está faltando esse projeto. O senhor deputado já ficou pronto para nos ajudar em Taubaté, na CETESB. E sobre o dinheiro desses 200 mil, nós estamos marcando com o senhor prefeito uma reunião, independentemente, as pessoas acham que nós estamos contra alguma coisa. Não, nós estamos a favor de fazer algo muito melhor para a nossa cidade, para os nossos munícipes. Esse dinheiro que está por vir, 200 mil reais, nós debatemos antes que seja fiscalizado e fiscalizado mesmo como vai ser gasto. Até coloquei, pontuei algumas coisas junto com o Eduardo, vendo com ele a viabilidade, possibilidade de aproveitar as bandas locais, não somente trazer pessoas para tocar aqui nos eventos e o dinheiro vai embora. Nossas bandas aqui tem o Choquito, tem outras tantas que não mencionar todas, mas que façam aproveito dessas bandas para tocar no rodeio. Até nós estávamos discutindo aonde seria o rodeio, na Praça de Eventos, do lado, porque é possível, tem condições, faz o rodeio reduzido, mas com qualidade, com toda a simplicidade e humildade, mas bem feito, bem estudado, que traga clareza no dinheiro público, que acredito que o Eduardo já esteja concluindo. Semana que vem talvez a gente faça uma reunião junto com o prefeito, a gente discuta esses pontos. Então, esse da academia, só falta algo técnico somente. Isso segundo o Antônio Braz me colocou. Mas cabe ao executivo fazer o pedido, na que a CETESB é demorada, mas que não dá mas com certeza, vereador, se me permite, mas ano que vem, período eleitoral, não tem CETESB que reprova nada, não sei por quê. Aí as obras acontecem. Período eleitoral é onde mais acontece obra. O senhor é vereador, já foi vereador, sabe o que eu estou falando. Então, quando há um esforço do poder público, as coisas andam. Quando não há, as coisas andam de acordo com o poder público quer. No mais é isso. Obrigado. Boa noite a todos. E obrigado aí aos vereadores de Lagoinha aqui pela presença. Projeto arquitetônico. Do engenheiro. Responsável. Terceiro, aprovação. Quero pedir aos vereadores, se o senhor presidente ou o senhor Reus quiser
fazer uso da tribuna, fica à disposição. Meio baixinho aqui. Bom, boa noite aos vereadores presentes, boa noite, senhora vereadora, boa noite ao plenário presente. Obrigado pelo convite. E deixo aqui o convite. A nossa sessão lá é toda segunda e quarta, segunda do mês. Ontem a gente teve sessão. Eu acho que é bom a gente trocar ideias. Então a gente vem aqui conhecer. Já é a segunda vez que eu venho aqui. E agora, como presidente lá, deixo a casa aberta. Convido os vereadores, senhora vereadora, o dia que quiser acompanhar nossos trabalhos também, vocês estejam à vontade. Muito obrigado pela palavra. Boa noite aos vereadores e vereadoras, plenário presente. Obrigado, senhor presidente Monteiro. Elcio, não quer fazer uso da palavra? Obrigado pelo convite e estaremos fazendo uma visita brevemente. Nada mais a tratar, declaro encerrada a terceira sessão ordinária de 2015.